Olá, acredito que já estamos ao vivo aí na tela para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um Live Estudos. Essas lives que têm por objetivo sempre levar algum conteúdo bacana para vocês sobre educação social, sobre experiências de educadores. E hoje, mais uma vez, estamos aqui. Esse programa está sendo gravado, mas está sendo transmitido aí para vocês nesse momento. Então, eu peço com todo o carinho do mundo que vocês curtam, compartilhem e comentem aqui eventuais dúvidas, porque a gente vai estar monitorando o chat e vai estar tentando responder, auxiliá-los da melhor maneira possível. Eu me chamo Alan Navarro, sou bolsista do projeto do Grupo de Pesquisa e Extensão Fora da Sala de Aula, coordenado pelo professor Arthur Viana Ferreira. E nessas lives, né, como eu disse, a gente tem sempre como objetivo trazer uma pauta especial para vocês, e essa pauta é mais do que especial. Primeiro porque nós estamos com um convidado ilustre, um amigo do projeto, que vai falar sobre a sua experiência enquanto educador em um outro continente, e também porque a gente está numa meio que um mês de comemoração sobre os 5 anos do Fora da Sala de Aula, né? Esse grupo de pesquisa que tantas portas abre, né? Tantas oportunidades bacanas, e estamos na internet dessa vez para promover conteúdos de qualidade, sempre com um papo amigo. Hoje comigo eu tenho o Arthur, e eu vou deixar que ele se apresente, e depois o nosso convidado. Boa noite, gente. Meu nome é Arthur. Sou também do curso de História. Entrei no grupo tem alguns meses, mas eu estou fazendo bastante coisa agora aqui no Live Estudos com o Alan e com o Márcio. E, enfim, é isso. Márcio, fala um pouco para a gente. Então, boa noite para todos e todas. Primeiramente, agradecer ao grupo fora da sala de aula na pessoa do professor Arthur, pelo convite. Agradecer também o Alan, o Arthur, por esse momento de trocarmos e partilharmos a nossa atuação aqui em Moçambique, nesse contexto tão desafiador que é o contexto em tempos de pandemia. Eu sou Márcio Diniz, eu sou nascido em Ipixuna do Pará, uma cidade pequena, próxima a Belém. Eu estou há 20 anos já morando aqui no sudeste do Brasil e há 6 anos eu venho para Moçambique a convite do meu grupo institucional que eu faço parte, que tem unidades em 34 países, e em África estamos em 16 países de língua inglesa, francesa, e abrimos uma unidade esse ano, fazem 10 anos, aqui em Moçambique, trabalhando com uma educação, né, que visa transformar e emancipar os jovens moçambicanos para que eles possam superar a realidade em que eles vivem, tão difícil e desafiadora, de ontem, e também do contexto de guerra de ontem, mas também de hoje, muito presente. Eu sou cientista da religião, sou assistente social e sou pós-graduado em juventude no mundo contemporâneo. Sempre trabalhei com jovens, sou apaixonado pelo trabalho juvenil. Eu aqui na escola desempenho o papel de educador, de diretor adjunto pedagógico, na Escola Secundária Comunitária Sagrado Coração, em uma aldeia que chama Amatongas. É uma aldeia com 25 mil habitantes, em sua maioria pessoas mais jovens, né? Tendo em vista que a expectativa de vida em Moçambique ela não é tão alta assim, né? A escola é uma escola comunitária, ou seja, ela está agregada à comunidade, e a comunidade ela repassa um valor simbólico para ajudar no custeio da escola. Esse pode ser repassado em dinheiro, ou trabalhos, ou também em produtos que a gente reveste
colaborar nos materiais, né, pedagógicos e educacionais. Essa contribuição, ela visa isso, né, ela visa envolver a comunidade no processo de educação dos seus filhos, né, tendo em vista que a educação em Moçambique, ela, no ensino secundário, ela não é gratuita, os pais, eles pagam um certo valor, não é, para custear demandas de guarda, de material pedagógico também na escola. Nós temos uma conexão muito grande com o conselho da escola, porque a escola, ela é um espaço que agrega a comunidade. Então, muitas coisas acontecem aqui no ambiente escolar. Então, há uma perspectiva na educação em Moçambique dessa ligação entre família e escola, para que, de fato, tudo seja decidido coletivamente, né, envolvendo os pais e encarregados de educação num processo de ensino-aprendizagem dos jovens. A escola, ela tem 28 professores, todos funcionários do aparelho do Estado, né, são pagos pelo Estado, e nós, enquanto instituição dos Irmãos do Sagrado Coração, que estamos a administrar, mas a obra, ela não é nossa. O prédio era a diocese daqui de Chimoio, né? Ela tem o paralelismo pedagógico e a direção é feita por nós que somos estrangeiros, com apoio de um pedagógico moçambicano e dos demais professores A escola esse ano tem um efetivo de 1.100 alunos, com destaque ao gênero masculino, né, aos rapazes, pois as mulheres, as meninas, né, as jovens, elas são preparadas para o casamento, né, onde há muito casamento prematuro, gravidez na adolescência, e as meninas, elas não são incentivadas ao estudo. Essa realidade, felizmente, está mudando e a gente percebe muitas iniciativas, inclusive nossa, que abrimos um internato feminino para acolher as meninas, para que elas possam viverem mais próximos da escola, para evitar também várias questões sociais que elas estavam acometidas, para poderem terem também essa outra expectativa e que não reproduzissem a realidade das avós, das mães que não têm a educação e acabam trabalhando na machamba, na roça, né? Desses 1.100 alunos, 687 estão no primeiro ciclo, que é a 8ª, 9ª e 10ª classe, e 413 estão no segundo ciclo, que é a 11ª e a 12ª classe do ensino secundário. Todo o primeiro e segundo ciclo fazem parte desse bloco do ensino secundário aqui no processo organizacional e educacional em Moçambique. Como eu falei, nós temos 28 professores, todos com nível de licenciatura, que são pagos pelo Estado, e eles assumem esse processo educacional, né? Tentando apresentar essa outra expectativa para o jovem, para que ele possa mudar a realidade que ele vive. Desses 28, para você ter noção, Alan e Arthur, só são 3 mulheres que eu tenho, 3 professoras. Então, os demais são todos homens, para você ver como ainda a jovem, as mulheres ainda estão a precisar de apoio para que elas possam, de fato, também terem autonomia na perspectiva financeira e também social na sociedade. Caramba, assim, Márcio, é muito interessante o seu trabalho, né? A gente fica muito admirado e já faço aqui um convite. Nós gostaríamos muito de ter você aqui em outras oportunidades para falar mais sobre essas experiências, assim, outras dimensões. Você tocou na questão do gênero,
né, da formação docente, enfim, muitas coisas podem aparecer, né, quanto a essa temática. E hoje, né, a gente trouxe para trazer uma contribuição um pouco, né, bem especial para o contexto que nós estamos vivendo, né? Essa live ela está sendo gravada em abril de 2021 e aqui no Brasil a gente vive uma situação bem tensa com relação à pandemia, né? A pandemia para a gente está muito complicado, especialmente no campo da educação, né? Porque as escolas estão tentando voltar, ao mesmo tempo a gente está sendo impedido, há um movimento de resistência dos professores para uma volta segura, isso é, uma volta vacinado, né? A vacina caminha a passos lentos aqui no Brasil, e não só isso, toda a proposta para o retorno das aulas ela é confusa. Tanto que muitos educadores, especialmente os educadores sociais, né, que muitos deles não pararam, né? Muitos deles tiveram que continuar sua prática docente com a pandemia, não é como na escola, no ensino formal, muitas vezes estão em situações onde eles se expõem, né? E como que tem sido isso, né, aí no seu contexto? Porque aqui no Brasil, os educadores sociais que estão assistindo, eles têm um pouco da vivência, então nesse momento eu peço para que você, educador social que está nos assistindo, comente aqui a sua experiência, como que tem sido, e a gente gostaria de saber do contexto do Márcio. Para você, educador social, a gente tem um texto base, né, para essa discussão, que é um texto da Rede Covida, que fala sobre esse estudo sobre a segurança do educador social no Brasil, e a gente está querendo trazer esse outro olhar também de uma outra experiência. Arthur, quer fazer alguma contribuição também? Então, é muito importante a gente saber como está aí e até para nível de comparação, né? Aqui a gente estava até comentando um pouco antes dessa live agora, que as decisões sobre a Covid são descentralizadas. O governo federal não toma as decisões, quem toma são os governadores. Mas houve essa descentralização justamente pela ingerência do governo federal, do governo Bolsonaro, de ter não feito nenhuma política para combater a Covid-19, para a compra de vacinas, ele negou a compra de vacinas, e sobre a própria gestão do Ministério da Saúde, que a gente teve agora o quarto ministro à frente da saúde desde que a pandemia começou, acho que não tem precedente no mundo inteiro. Então é muito importante a gente também saber como está em Moçambique. Então, Arthur, Alan, de fato, a pandemia ela veio e nos desinstalou, né? E mobilizou e mexeu com todos no mundo todo, em algumas realidades de forma mais intensas e outras menos, mas causando mortes e nos deixando com muito medo, né? Então, a palavra medo é, é uma palavra que até hoje nos mobiliza tanto, né? E em Moçambique, isso também não foi diferente, é claro que em menos escala em relação a outros países, inclusive na África Austral, né? Onde nós estamos presentes aqui. E no contexto educacional, isso também diretamente afetou as realidades, né, no mundo todo, também trazendo esse novo jeito de educar, que é também utilizando essas plataformas virtuais que são fundamentais, né, e que contribuem muito. É claro que também apresentam também a realidade de desigualdade social que está posta, porque tem aqui mesmo em Moçambique as pessoas não têm computador, não têm internet, né? Eu falo as pessoas a grande maioria, né? A camada mais vulnerável. E aí, claro, isso também trouxe outras questões em relação à pobreza e à desigualdade social exposta. No contexto da educação, aqui em Moçambique, em março, houve uma paralisação de março a outubro. Aqui, por parte do governo, há uma centralização maior por parte da presidência e também com o apoio de uma equipe técnica, né, que
que o governo tem. Então, decidiu-se parar as aulas, porque os casos de Covid estavam aumentando na África Austral, com destaque à África do Sul, né, pela qual nós fazemos fronteiras. Então, houve muito medo e receio. Isso é muito louvável, porque eles tinham medo de que, se houvesse um surto, né, como é que nós iríamos dar conta, tendo em vista que a realidade social aqui, né, e as políticas sociais ainda são muito carentes, né, de apoio e também de incentivo e de aporte financeiro. Então, na educação, o início do ano de 2020 arrancou normalmente, estudamos 7 semanas e depois a escola fechou juntamente com o internato. Todos os alunos e alunas foram para casa e a orientação nesse contexto era que a gente utilizasse outras formas de acompanhar o processo educacional dos nossos alunos e alunas, utilizando apostilas, fazendo pequenos vídeos, mandando para eles via WhatsApp, porque alguns também têm essa possibilidade. Houve também aulas radiofonadas, porque aqui o contexto das rádios comunitárias é muito presente, sobretudo na língua local, né? Porque Moçambique tem mais de 33 línguas locais. O idioma oficial é português, mas tem mais de 33 línguas locais. Então, cada região tem uma língua. Então, tem rádios comunitárias, e aí as aulas foram dadas nessas plataformas de rádio. Inclusive, os nossos professores de 4 disciplinas deram aula ano passado também na rádio comunitária aqui. Nesse transcurso, nesse processo, né, de paralisação, de avaliação, de retomada, isso era feito anualmente, nós fomos nos preparando também em vista do reinício do ano letivo, mediante os vários protocolos que o Ministério da Educação trouxe, né? Por meio de ficha, por meio também da aquisição de produtos de higiene, de proteção sanitária para os alunos, para os professores, né? Comprando também máscaras para os alunos que são em vulnerabilidades sociais, que nós temos um número de 150 alunos da ação social e também 50 que são antigos combatentes que lutaram, os pais lutaram, e eles têm esse ensino gratuito, né? E também tem alguns benefícios. E também dos professores, comprando viseiras, máscaras, a questão de produtos de higiene, para que eles ficassem seguros. Houve uma nova reorganização das classes, porque as classes elas eram de 60 alunos, os alunos ficavam 2 em cada carteira, 2 por carteira. Com a mudança, os novos protocolos, ficaram somente 20 alunos em cada sala. Então, essas salas, que eram de 60, foram subdivididas em 3 grupos, e ficando cada aluno obedecendo o distanciamento de 1,5 metro, o professor também não podendo andar na sala de aula para não interagir com os alunos. Houve vários protocolos. E aí, para o reinício das aulas em outubro, com as 10ª classes, início de outubro, e em seguida 12ª. Porque são classes de exames, são séries de exames, e as demais séries, 8ª, 9ª e 11ª, elas não retornaram, elas tiveram passagem automática, transitaram, né, os alunos e alunas, com desafios postos esse ano que nós estamos a enfrentar, que é essa questão de ficar um ano todo em casa, claro que sem estudar, porque eles não têm nem os alunos não têm nem cama para dormir, nem cadeira para sentar. Como é que consegue estudar e fazer um processo de aprendizagem assim com êxito, né? Então, são alguns desafios que a gente está enfrentando. Esse ano de 2021, as aulas iniciaram dia 19 de março, diante de um novo protocolo. Todas as turmas retornaram, porque o governo entende que o foco da pandemia não está nas escolas, e isso foi feito por meio de um estudo, né, que a comissão científica fez. Então, eles entendem que a escola não é um campo
que tem casos e que é um espaço que pode causar um número grande de pessoas com a pandemia. Então, teve a cerimônia oficial, obedecendo todos os protocolos de prevenção, né? E aí, esse ano, a turma, elas estão subdivididas são 75 alunos por turma, mas estão subdivididas em três grupos, ou seja, 25 alunos, até 25 alunos em cada sala, e essas, obedecendo o distanciamento, né, e com todo o protocolo de higienização, de lavar as mãos, de distanciamento social, de uso de máscara, nós estamos usando um modelo, que eles chamam de modelo, o primeiro modelo, e um cenário, que chama cenário 3, que é esse cenário, essa organização, né? E as turmas, elas vêm 2 vezes na semana na escola. Então, elas vêm, e os demais dias, elas eventualmente podem vir à escola para fazer atividades que os professores deixam, ou para uma explicação, mas a orientação é que elas fiquem em casa. Só que nós sabemos que a realidade social aqui do ensino híbrido é um desafio. Então, as crianças, elas preferem vir, claro que com todo o cuidado de aferir a pressão, do uso da máscara, das carteiras individuais, e para que elas consigam acompanhar o processo educacional com mais êxito, assim. Então, a gente tem 2 momentos que são momentos diferentes. É claro que o governo, ele tem uma preocupação grande e um medo também, porque conhece a realidade social, né, mais do que muitos de nós, e que sabe que nós não teríamos estrutura para que houvesse um grande caso assim de Covid em grande escala em Moçambique e também no contexto escolar. Mas a realidade social é um tema muito, muito desafiador aqui, sobretudo na perspectiva do ensino, né? Porque os pais não são alfabetizados, só falam a língua local, as crianças também tendem a falar a língua local também, então é na escola que eles se socializam e que eles também aprendem o idioma, não é? Para que eles possam ir avançando nas classes e concluam o ensino secundário, né, aqui no país. Então, é um pouco essa realidade, né? Mas a questão sociocultural e também é uma questão que a gente enfrenta muito grande, porque muitas pessoas acham que ainda não existe Covid, ou que acham que geralmente o negro tem é mais forte e tem menos expectativa de ter também a doença. Então, nós ouvimos assim várias situações, mesmo por parte dos alunos, e, claro, isso esgota muito, porque você acompanhar o processo de educacional nesse contexto, onde tem que usar máscara, onde não tem que ter distanciamento, onde precisa também acompanhar todas essas medidas, junto com o processo metodológico educacional, também é um pouco mais cansa e é um pouco mais desgastante. Mas estamos enfrentando, né, essa realidade e por parte dos professores, né, como eu falei no início, nós temos um número de 28 professores e tentamos também, mesmo orientado pelo governo, para oferecer maior segurança para o professor. Então, o aluno ele é orientado para que ele fique somente 45 minutos na escola e que venha 2 vezes na semana. O professor acaba tendo que vir mais vezes e, claro, com risco também por conta do transporte público, que é muito, muito complicado aqui, e também por estar exposto, né, a várias outras pessoas. Então,
é um desafio. De fato, eu já vivi essa realidade do Covid, eu tive Covid no final do ano passado. Felizmente, foi um quadro um pouco leve, eu tive que estar hospitalizado, mas consegui, graças a Deus, não teve nenhum risco maior. Mas, é claro, a gente sabe e tem muito medo, né? Muito medo dessa realidade da pandemia e do Covid afetar os nossos educadores, não é? E claro, também tendo muito cuidado, porque também, junto com o Covid, a gente tem a realidade da malária, que é muito forte aqui, e que os sintomas são muito parecidos com o Covid. Então, a ideia é também descartar a realidade a malária e fazer esse acompanhamento, né, na Covid. É claro que é um desafio essa questão do acompanhamento, porque também a gente tem no país a questão da vacina ainda começou agora com os profissionais de saúde, não é? Doses, até semana passada, 8.000 doses, agora a segunda dose da vacina, né, vai duplicar. Então, para os professores ainda não tem expectativa de vacinação, não é? E também pelo custo do teste de Covid, porque tem na rede, mas não é para todo mundo. Então, às vezes, o número que nós temos, né, aqui, acaba não sendo possível a gente aferir por conta dessas realidades que é bem complicado testagem, né? A testagem aqui está $300, não é? Fica mais ou menos $300. Então, é um valor muito alto, né? É um valor muito alto para a realidade local e, claro, tem pessoas que têm condições, outras não têm, não têm. E o governo, ele vai tentando acompanhar esses casos e tentando colaborar nesse processo, né, de que essa doença não se alastre. Então, nós estamos em estado de emergência e vários espaços estão fechados e com previsão de ouvirmos também um outro pronunciamento do presidente no final do ano, Mas é um desafio muito grande mesmo essa realidade da educação nesse tempo de pandemia. Olha, a fala do Márcio foi bem bacana, né, Arthur? E a gente vê o quanto nós vivemos realidades semelhantes em alguns aspectos, né? Eu gostaria até de resgatar, né, as colocações do professor Boaventura Santos, né, no Cruel Pedagogia do Vírus, que ele fala exatamente que os vírus, e aí vamos colocar assim, na parte de baixo do mapa mundi, né, ele tende a ser cruel, no sentido de que ele vai atenuar as desigualdades sociais, né? Então a gente vê que como o background da doença, né, do vírus, a gente tem essa questão da desigualdade, o aluno que não tem acesso à tecnologia, o mais pobre que não tem como fazer o teste porque é caro. Aqui no Brasil também não houve testagem em massa. Sim, provavelmente houveram muitos assintomáticos que ajudaram a espalhar o vírus, né, de alguma maneira. Tem a questão do transporte público, que também é um absurdo. E eu entendo também aqueles trabalhadores que precisam ir e questionam, poxa, se eu posso pegar o meu ônibus lotado, por que eu não posso ir para a praia? Existem todas essas questões em voga, principalmente onde nós estamos, né? Arthur e eu falamos aqui de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, e a gente vive muito essa realidade também, um descaso por diversas vezes, enfim, um cenário bem complicado. E Arthur, quer fazer alguma colocação? Bom, sim, eu acho que uma das coisas que mais se destaca, Márcio, quando você fala e a gente faz essa comparação, Brasil-Moçambique, eu acho que assim, Moçambique é um país que tem dificuldades econômicas muito grandes, né? Tem que lidar com amplas e amplas dificuldades, e aqui no Brasil a gente também tem que lidar com essas amplas dificuldades, mas aqui a gente tem um suporte maior,
a economia é maior, né? Então, a gente vê que aqui também é muito uma falta de gerência da pandemia, né? A gente tem mais de 360 mil mortos no Brasil hoje. É engraçado que o texto básico está falando sobre, que a gente está utilizando hoje, ele chega a citar 22 mil mortos, que foi bem no início da pandemia. Hoje a gente já tem mais de 360 mil mortos. A gente está indo para uma nova leva de auxílio emergencial que está na faixa de 150 a 375, não é, Alan? Acho que é isso. E as pessoas estão cada vez mais pobres, cada vez mais brasileiros não têm como, não sabem se vão ter comida na mesa no final do mês. Então, a gente vê assim que o Brasil era um país que tinha a oportunidade de lidar de uma forma positiva com a Covid, da melhor forma possível. E se você fazer um balanço, é um dos piores países do mundo, né, a tratar a Covid. E pensando na questão dos educadores, uma das coisas que você falou é sobre as informações que estão circulando, informações falsas em relação à pandemia. E aqui no Brasil a gente vê que parece que não foi o caso daí, né? Que parece que o presidente teve uma boa postura em falar sobre a pandemia. Mas aqui a gente está falando sobre um presidente que disse que as pessoas vão virar jacaré se tomassem a vacina. Então, assim, em que mundo, né, a gente está vivendo? O que que é o 2020 de Bolsonaro aqui no Brasil, né? Então, com certeza, Arthur, assim, é um desafio posto. Então, ontem nós tínhamos é, 69.134 casos, né, aqui em Moçambique. Então, é um país que, felizmente, nós falamos felizmente muito, muito, porque nós sabemos a realidade de saúde que temos aqui. Felizmente, felizmente no sentido não positivo, não dizendo que é bom, mas pensando num possível alargamento desse número, né? E como nós não teríamos nenhuma estrutura para dar conta. Então, em relação ao Brasil, de fato, é um número menor, o país também é menor, né? Também tem essa outra realidade continental, né? De geográfica posta. E, de fato, essa questão da vulnerabilidade social é uma questão muito, muito presente aqui, não é? Essa questão da necessidade de ter que trabalhar, né, e de enfrentar todos os riscos, não é? Que o educador, que o trabalhador, que o profissional em educação tem que viver, tem que lidar cotidianamente. Aqui também não é diferente, não é? Mas nós, enquanto gestores aqui da escola, a gente também tem muito cuidado com isso, percebendo cada caso, verificando as situações de adoecimentos e para que também o educador ele também tenha menos risco para si. Só que, claro, não depende da gente, assim, felizmente o governo, ele, com medo, né, claro, do alastramento, houveram muitas posturas de bom senso, né, porque nós estamos a enfrentar vários desafios, né, tivemos um ciclone aqui na região, o ciclone Idai, que matou milhões de pessoas, um outro final do ano, agora em dezembro, Chalane. Nós estamos vivendo uma realidade também de guerra em Cabo Delgado, que é uma região extremamente rica, com grandes projetos de gás natural e pedras preciosas, e há um conflito muito grande. Então, Moçambique, ela vive o tempo de Covid nesses contextos de desastres naturais e também de guerra, que ainda não sabemos, de fato, quem são os responsáveis, e o governo tem que lidar com isso, tem que também dar um suporte para aquelas famílias que têm muitas famílias deslocadas e, claro, enfrentando todo esse desafio da pandemia. Então, nós tentamos conscientizar e apoiar os nossos educadores e também os educandos do risco, não é, dessa realidade, e também seguindo as orientações do governo, do Ministério da Educação,
seguir todos os protocolos para que o educador venha, o educando venha, tenha proteção e o educador também venha e tenha proteção no seu ambiente de trabalho, mas, claro, é uma proteção que, de fato, não é 100%, e porque também o vírus está aí e não sabemos quem tem ou não, não é? Mas, assim, com certeza, educar nesse tempo é um desafio muito grande para o processo de ensino-aprendizagem, para o processo econômico também, porque a escola é comunitária, a gente não tem tanto dinheiro e não tem verba para isso, e também para esse processo de adotar essas medidas que são medidas muito distantes da cultura, que é muito complicado você lidar com a cultura e com esses outros temas que são fora da cultura. Então, são essas nuances, né, esses desafios postos que a gente vai tentando conciliar, tentando trabalhar para que possamos, de fato, ter esse ano letivo concluído, né? Não sabemos, só sabemos que iniciou, não sabemos se vai continuar, vai depender também dessa escala, né? Se aumenta, é claro que vão vir medidas aí por parte das autoridades. Então, são esses desafios e muitos outros aí que estão postos no ambiente educacional em Moçambique, que são também desafios postos no Brasil e no mundo todo. Claro que em nuances diferentes e por conta da realidade sociocultural que vivemos e de desigualdade, né, social também que enfrentamos cotidianamente. Olha, é muito bacana a contribuição do Márcio. Agora eu vou reforçar um convite para você curtir, compartilhar esse vídeo, seja onde você estiver vendo. Esse vídeo ele vai estar disponível tanto no YouTube e foi transmitido, né? Está sendo transmitido ao vivo na nossa página do Facebook, que é o Fora da Sala de Aula, né? E aí você vai conseguir ter acesso a essa live e a outras informações. Então siga a nossa página, isso é muito importante para a gente ter essa participação, porque o nosso objetivo é ter essa troca. Agora, Márcia, a gente vai para uma outra etapa do nosso bate-papo, da nossa entrevista, da nossa conferência, onde a gente vai apresentar para vocês algumas perguntas que são feitas na nossa página. Então, poxa, você que não sabia disso, fica atento aqui na página, porque sempre quando há o Live Estudos, a gente sempre pede para que vocês façam perguntas para o nosso convidado. A gente pede isso uma semana antes que essa live é transmitida, e aí a gente faz essas perguntas para ele, para ouvir um pouco da experiência dele. Assim como você, quer contar a sua experiência? Comenta aqui no nosso chat que a gente vai aproveitar isso de alguma maneira, e quem sabe a gente não traz você aqui para contar a sua história, tá certo? Então é isso, e agora vamos para as perguntas. Márcia, então, vamos para a primeira pergunta? Quem mandou foi o Lucas Salgueiro. Ele perguntou: gostaria de saber do Márcio quais têm sido as principais demandas encontradas nos seus educandos durante a pandemia e, consequentemente a isso, quais têm sido as prioridades e as principais ações dos profissionais da educação social em Moçambique nesse contexto. Então, Arthur, de fato, são demandas várias, não é? E que precisamos conciliar com o processo de ensino-aprendizagem, não é? Que o motivo primeiro dos alunos também virem ao ambiente escolar. É claro que a demanda maior por parte dos educandos agora é o cuidado com a saúde, não é? São medidas de proteção para que eles possam vir à escola protegidos, usando máscara, primando pelo distanciamento, né, social, a utilização de água corrente, de sabão, não é? Então, essa foi uma preocupação muito grande por parte, inclusive, do governo. E aqui ainda, em muitas escolas, ainda tinham latrinas, não é? Essa questão de ter água encanada e
banheiros com saneamento ainda não é uma realidade 100%. Então, houveram muitos investimentos, inclusive estrangeiros, para que preparassem a escola para que ela tivesse água corrente, tivesse banheiros dignos, né? Que tivessem condições para acolher os alunos. Inclusive, nós também, a nossa escola foi financiada com parceiros, apoiadores nossos, amigos da Espanha, que também fizemos um projeto e conseguimos banheiros novos para os nossos alunos e alunas. Então, o desafio do cuidado com a saúde é uma demanda emergente necessária. E, junto com isso, o acompanhamento social e educacional, não é? Porque, como eu falado anteriormente, nós vivemos em uma realidade, um contexto em que os alunos não têm aonde sentar, aonde dormir, eles comem uma vez por dia, não é? Eles fazem longos trajetos caminhando, e, claro, isso traz muita dificuldade no processo educacional. E que os pais também são analfabetos, que não têm como dar um apoio escolar ou ajudar numa atividade. Então, esse processo de acompanhamento é um grande desafio na perspectiva social e também educacional, tendo em vista que os pais, em sua maioria, são analfabetos e que falam a língua local somente. Então, eles não conseguem apoiar os alunos e alunas. Então, essa é uma realidade difícil que nós enfrentamos ainda. E, claro, a prioridade nossa aqui na Escola Secundária Comunitária Sagrado Coração é educar com amorosidade, não é? Essa é a nossa prioridade maior, porque entendemos, a partir da perspectiva freiriana, que não se pode falar em educação sem amor. Essa é uma tônica, inclusive, que nós temos trabalhado com os nossos educadores, apresentando a Paulo Freire, porque Paulo Freire viveu em África, né? E escreveu cartas aos educadores de Guiné-Bissau, trazendo essa realidade de ontem, mas também de hoje presente. Então, a gente tenta muito trabalhar essa dimensão da amorosidade na relação educador-educando, entendendo a realidade social que os meninos e meninas vivem, para que, dessa forma, nós possamos fazer uma educação transformadora e emancipadora. Sensibilizando quanto às ações, né, e medidas de não contágio, essa questão de todo o protocolo que nós já sabemos e que nós já falamos há pouco, trabalhar uma educação inclusiva e cidadã, inclusiva nesse sentido de que na escola eles têm melhores condições, e a nossa escola é referência, inclusive na província, que aqui que no Brasil chama-se de Estado, de educação, com uma boa biblioteca, com boas salas de aulas, com professores vocacionados mesmo, e com acompanhamento de direção eficaz e comprometido. E aí, pensar na cidadania, né? Pensar em formas, apoiando com máscara, ajudando em uma medicação quando tem uma febre, também para que o aluno, a aluna também, ele seja olhado de uma forma mais totalizada e não fragmentada. E um desafio, uma proposta grande que nós vemos realizando, né, enquanto ação, é trabalhar com os professores em grupo de disciplinas. Aqui já existe esse método de trabalhar, então todos os professores de língua portuguesa se reúnem uma vez na semana e aí nós traçamos estratégias para darmos conta da realidade que o aluno viveu no ano passado, no sentido de não ter estudado ou ter feito um ensino muito aquém do que é orientado, né, pelos planos educacionais do país, e pensando em estratégia. Então, pensamos em vários projetos de leitura, de matemática, numerácia, para que os alunos eles consigam suprir
a realidade que eles viveram no ano de 2020, não 100%, mas tentando agregar o maior número de conhecimento nesses educandos. Muito bem, Márcia. É que a gente vê na sua fala o tempo inteiro esse esforço que vocês têm em tentar atender os alunos que têm essa realidade tão diferente da nossa, né? Da nossa, eu digo, minha, do Alan, que é uma outra realidade, é um outro mundo, né? Sim, sem dúvida. É bem diferente e a realidade de cá, não é? E essa diferença não é que seja ruim, ela agrega muito, mas que em alguns processos isso só vai causando maiores, em maiores proporções, muitos problemas sociais postos na sociedade moçambicana. Vamos lá, a segunda pergunta agora é da Débora Pereira. Márcia, para além das demandas dos educandos durante a pandemia, tendo ciência que houve uma necessidade de adaptação, quais são ou foram os desafios dos educadores em relação às metodologias? Então, de fato, para você ter noção, né, nós temos, Arthur, 3 trimestres e cada trimestre são 13 semanas. Então, ano passado nós estudamos somente as 7 semanas iniciais e ficamos o ano todo sem ter aula e voltamos em início de outubro e aí trabalhamos até março, desculpa, até janeiro, porque aí teve os exames e o processo fechou, né? Então, foram uma lacuna enorme no currículo, né, dos meninos, assim, no processo de ensino-aprendizagem. E esses desafios que essa situação do 2020 são desafios postos para esse novo ano que estamos já iniciando com 100% de alunos e alunas na escola. Um primeiro desafio é pensar uma educação conscientizadora, não é? Tentando continuar, não é? Continuando o processo de conscientização da comunidade escolar para continuar observando as medidas de prevenção do Covid, né? Isso é um aspecto importante. Então, além do processo educacional que a gente já faz e faz com êxito e os resultados são vistos, porque tem muitos alunos que entram na universidade, muitos alunos que entram nos institutos de formação para a saúde, para formação de professores. Então, precisamos trabalhar essa questão da conscientização posta, né? Uma educação de qualidade, né? Onde o processo de ensino-aprendizagem que foi defasado pela passagem automática, e mesmo com um processo de ensino esse ano, que é 21% de temas das classes anteriores, 79% temas por cento, né, de assuntos dessa classe atual, preenche-se muitas lacunas, né, no processo de alfabetização funcional e sistêmico dos jovens. Então, nós estamos pensando em estratégias para que haja amenize-se essa situação. Uma dessas estratégias é um projeto de leitura para os alunos que estão nessas séries, para que eles aperfeiçoar a leitura e para que também trabalhe junto com isso a perspectiva mais crítica, não é? Do entendimento da sociedade em que eles estão vivendo. Então, nós vamos começar com obras de pensadores moçambicanos que discutem as questões sociais para que eles consigam também retomar esse processo de leitura, esse entendimento, essa reflexão que teve durante um ano praticamente parado, né? Uma educação inclusiva, incentivando a vinda dos alunos, mesmo percebendo que é um risco, mas incentivando a vinda deles com todas as medidas de proteção, né, à escola,
porque nós entendemos que fora da escola, né, do ambiente escolar, é muito difícil para que o aluno ele consiga estudar e consiga avançar no seu processo educacional, né? Porque na escola ele tem melhores condições tem um local onde estudar, tem professores que podem tirar dúvida deles, tem material pedagógico. Então, essa é a perspectiva, a tônica da inclusividade é um tema que a gente tenta trabalhar. E, sobretudo, uma educação comunitária e transformadora, não é? Uma educação comunitária ligada com a comunidade, ligada com o conselho da escola, apresentando as situações, pedindo opiniões e eles também se envolvendo nesse processo e, sobretudo, na perspectiva de ser um agente de conscientizadores, né? Tendo em vista a questão da língua, porque, como eu falei, a língua local é um tema que dificulta muito o processo, o diálogo com os pais. Então, eu tenho um conselho da escola que tem pais, tem alunos, tem professores, e em alguns fóruns maiores, esses pais, eles também sensibilizam os outros pais para que eles consigam entender o processo educacional. Entendendo, a partir da ótica freiriana, que a educação transforma pessoas e que as pessoas mudam o mundo. É isso que nós desejamos aqui viver, mesmo nesse tempo de pandemia que nós estamos a passar, não é? Tentando aprimorar sempre mais o nosso processo educacional, formando os nossos educandos para serem pessoas profissionais, afetivos, cuidantes uns dos outros, e que sejam pessoas que sejam formados integralmente, né? Integralmente, respeitando a cultura, respeitando a tradição e empoderando os saberes para a vida deles e para uma profissão futura, não é? Então, essa é a nossa grande tônica, esses são os grandes desafios que nós estamos a enfrentar, desafios que acreditamos que iremos superá-los e talvez não na totalidade, não é? Pela realidade que nós estamos vivendo, mas que nós entendemos que são necessários, né? É preciso esperançar, né? Como Paulo Freire traz, porque mesmo em tempos de desesperança, de medo, de incerteza, podemos nos deixar abater. E acreditamos que a educação, uma educação transformadora, ela pode suprir essas demandas e, pouco a pouco, também formar pessoas melhores e pessoas que também ajudam o país a crescer, não é? E a enfrentar todos esses desafios socioculturais que são postos aqui. Então, são essas estratégias que nós, enquanto escola comunitária aqui, estamos em Amatongas realizando, desenvolvendo e tentando aprender também com outras realidades, com outras pessoas, com outras vozes. Caramba, assim, Márcio, reiterando, né? Muito bacana ouvir esse relato, né? E ver Paulo Freire na prática, né? Na sua prática docente. A gente é muito bacana ver isso, ver esse zelo e o cuidado que você tem ao falar da sua prática, ao falar da sua missão, dessa sua experiência como educador. E para nós é um privilégio ter você aqui, ouvir as suas contribuições, não só para Arthur e eu, que estamos aqui mediando esse encontro, mas acredito também para aqueles que estão vendo. Então, peço novamente para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo com outros educadores, para poder trocar experiência, né? Que esse é o nosso principal objetivo aqui, realizar essa troca, né? Nós, embora que todos nessa live são professores, são educadores, a gente não está aqui necessariamente só para ensinar, a gente está aqui para conversar, né? Oferecer um diálogo e ensinar também isso, dialogar. Então, eu gostaria de agradecer ao Márcio em nome do Fora da Sala de Aula,
Agradecer também a participação do Arthur nessa mediação e agradecer a presença de você que está nos vendo aí. Muito obrigado. Comente aí o que você achou dessa live e vamos crescer juntos, né? Vamos fazer essas trocas. Agradeço ao professor Arthur também. E agora eu vou passar a palavra para os meus colegas para fazerem os agradecimentos. Primeiro o Arthur, depois o Márcio. Márcio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que é aquilo, ouvir você falando, ouvir você trazendo tanta coisa. Também acho que uma coisa que a gente tem que fazer é deixar os links dos seus textos, que são muito interessantes. Me levantou diversos questionamentos, me levantou muita pesquisa, porque é muito, muito, muito bom mesmo ouvir outros relatos, ouvir outras experiências que sejam diferentes da nossa. E é isso, gente. Compartilhem a live, comentem e como mensagem, assim, né, acho que do grupo, de todo mundo, a pandemia não acabou. Usem máscara, álcool em gel. Aqui no Brasil, a gente está no pior momento da pandemia. Essa segunda onda está bem pior que a primeira onda. Então, só com isolamento, distanciamento, uso de máscara e álcool em gel, a gente vai conseguir superar isso. Então, eu também gostaria de agradecer ao Alan, ao Arthur, por essa troca de saberes, né, nesse momento, e agradecer também ao grupo Fora da Sala de Aula por terem também me convidado para socializar também um pouco a minha experiência na pessoa do professor Arthur, que tem também, nos seus estudos, trabalhado a questão da pobreza e da realidade social que vivemos a nível mundial, né? E quais são as nuances e como é que podemos também buscar estratégias de superação. De fato, não existe uma África, existe Áfricas, e eu estou em uma pequena realidade africana que, nesses 6 anos, tem me ensinado muito. Eu sempre falo que, mais do que a aprender, eu estou aprendendo aqui, não é? Todos os dias eu tento tirar as minhas sandálias, os meus sapatos e pisar no chão dessa realidade com muito respeito, com muito cuidado, de forma muito afetiva, efetiva e cuidante. E com certeza isso tem me ajudado muito a ser uma pessoa melhor, a ser um melhor profissional. E, claro, como eu estou atuando muito, tem muitas coisas que podem ser estudada, pesquisada, alinhavada com a minha prática, né? E quem sabe no futuro a gente pensa nesses projetos, tá bom? Muito obrigado, fico feliz que dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, também estendo meu agradecimento a todos e todas que irão ver esse nosso diálogo, essa troca, e que nos inspiremos uns nos outros nesse tempo tão difícil, nesse tempo que nos desinstala e nos chama a nos reinventarmos enquanto pessoas e também enquanto profissionais da educação. Claro que enfrentando isso, se cuidando, não é? E com todas as medidas, mas também certos de que isso vai passar e de que isso tudo é uma aprendizagem para que nós sejamos melhores pessoas e também melhores profissionais. Muito obrigado. Aqui tem uma palavra na língua local que é maitabassa. Maitabassa quer dizer obrigado, né? Gratidão. Então, maitabassa, amigos, por essas trocas de saberes e por eu também ter socializado o meu ser e estar em Moçambique. Maitabassa. Olha, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Até o próximo Live Estudos. No mês que vem, nós teremos um Cine Debate com outro convidado. Então não perca as lives do Grupo Fora da Sala de Aula. Elas estão disponíveis no YouTube e também na nossa página no Facebook. Mas não posso deixar de divulgar o nosso Instagram também, Fora da Sala de Aula, @Fora da Sala de Aula. Vocês vão achar o nosso Instagram
e acompanhem o nosso trabalho e troquem com a gente. A gente gosta muito disso. Então é isso. Tchau, pessoal, e até a próxima. Até logo, Márcio. Tá bom, Tchau. obrigado.